Quando a gente fala de eletrônica, a gente precisa consultar esse dado do fabricante que eu falo todo tempo. E ele é consultado antigamente, né? Isso era feito via livro. Quando a gente fala de eletrônica, a gente precisa consultar esse dado do fabricante que eu falo todo tempo. E ele é consultado antigamente, né? Isso era feito via livro, aqueles livros gigantes lá, né? Como se fosse uma bíblia mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem o acesso a essas informações por meio do site. Então, esse site aqui, ó, datasheet, tá? Catálogo. Dentro desse site aqui, todos os fabricantes deixam disponível aqui os dados de componentes eletrônicos. Então, aqui tem transistor, aqui tem diodo, aqui tem MOSFET, aqui tem IGBT, tem várias coisas aqui que vocês podem consultar e escolher o transistor aí melhor para aplicação. Então, de cara aí a gente vê alguns fabricantes de componentes eletrônicos. Tem a Fairchild, Motorola, né, a Sony, Toshiba, Philips, Texas. A gente entra no site, vem aqui em busca, procurar aqui, por exemplo, o diodo 1N diodo, tá? O N4001. Vai abrir aqui essa guia e observe que tem aqui de vários fabricantes e todos eles são N4001. Eu vou escolher esse aqui, por exemplo. Vou vir aqui do lado, olha, um N4001 datasheet. Separado aqui, abre uma outra guia, um download de um PDF, tá vendo? Olha, o diodo, a classe, né? Um N4001 até um N4007. Então tem o diodo aqui, aqui tem todas as informações que a gente precisa com relação aos dados, né? Que eu vou aplicar lá o meu diodo. Então, tem características aqui máximas, né? Máxima corrente direta que ele suporta, máxima tensão reversa que ele suporta, máxima corrente direta que ele suporta, e assim vai. Tem características aqui térmicas, dissipação de potência de 3 watts, temperatura aqui das junções de 50 graus por watt. Aqui eu tenho as características elétricas. E tem aqui, ó, a corrente reversa aqui de 5 microampere, que é aquela correntezinha reversa lá que a gente viu. A tensão direta, né? Quando ele está em condução aqui de 1 ampere, a tensão nos terminais dele fica próximo aí de 1 volt. Aqui eu tenho alguns gráficos aqui, né? De resposta em frequência, de corrente reversa. E aqui eu tenho algumas outras referências que eu posso usar aqui, né? Para fazer mais buscas. Então, o que que é interessante? Você tem que usar um diodo lá, que ele suporte, por exemplo, uma corrente direta de meio ampere e trabalhe com uma tensão da fonte aí de 50 volts, por exemplo. O que que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui no diodo, então aqui ó, tem todos aqui, ó. VRRM 50 volts, beleza, atende. E a corrente máxima que ele suporta é aqui, ó, 1 ampere. Corrente máxima de 1 ampere, tensão de aplicação máxima reversa de 50 volts. Então, se eu for usar esse cara aqui na retificação, ele atende perfeitamente essa situação aqui que eu propus. Bom, se eu estiver trabalhando em uma tensão maior, uma opção, por exemplo, é usar o diodo, um N4007. Ele suporta tensões aí, né? Se eu estiver trabalhando em tensões alternadas, de até 1000 volts. Aqui, ó. Então ele continua comportando correntes de 1 ampere, porém a tensão que ele suporta é maior, ó lá, de 1000 volts. Eu posso escolher o meu diodo a partir dos dados que o fabricante fornece. Ao invés do diodo, um N4001, eu coloco aqui um transistor TIP 31. Vou buscar aqui o TIP 31, que é um transistor. Aqui, ó. Transistor do tipo NPN, tá vendo? Ó? Aí abri um PDFzinho aqui também. Então aqui é a série 31, né? Que é 31, 31A, 31B e 31C. Na direita aqui eu já vejo como que é a cara desse transistor. Então, ele tem aqui o ponto aqui para a gente colocar aqui dissipador de calor, né? Ele tem as indicações aqui de qual terminal que é base, qual terminal que é coletor e qual terminal que é emissor.
O primeiro da esquerda aqui foi numerado como 1, então ele é base, né? O logo ao lado vai ser o 2, que é o coletor. E o outro ao lado, né, no outro extremo aqui, vai ser o terminal 3, que é o emissor. Então aqui também, assim como no diodo, né, eu tenho todas as informações aqui de corrente, de tensão, de temperatura, de potência que esse transistor suporta, beleza? E a partir daí eu posso determinar se é interessante que eu use esse transistor ou não. Então esse transistor aqui, por exemplo, vamos pegar só um dado aqui, para vocês terem ideia. Ó, esse transistor aqui, ele suporta uma corrente de coletor, olha, de 3 amperes. Olha aqui, corrente de coletor de 3 amperes. Então, o que isso quer dizer? Que se eu coloco um motorzinho daquele lá, igual eu falei no exemplo, um motorzinho desse lá para ser acionado por esse tipo de transistor aqui, esse motorzinho pode consumir aqui, olha, até 3 amperes. 3 amperes para um motor em eletrônica é coisa pra caramba. Então, para a área de robótica, né, para a área de, de manufatura aí. Então, eu posso, por exemplo, com esse transistor aí, acionar até contatores. Outro dado importante aqui, olha, é sobre a potência no coletor. Por essa potência aqui, a gente já vê a necessidade dele trabalhar, na maioria das vezes, junto com um dissipador de calor, né? Então, geralmente, ele vai fixado em uma plaquinha metálica, porque ele dissipando 40 watts aqui, ele vai aquecer demais. Então, ele vai aquecer muito e se não tiver um dissipador de calor lá para trocar calor com o ambiente, ele vai queimar, ele não suporta. Se a temperatura não for controlada, eu perco o meu componente e, se bobear aí, perco até mais coisas aí, né? Diz respeito aos periféricos que estão envolvidos ali. Então, aqui tem alguns gráficos, né? Aqui, ó, tensão VCE em relação à corrente de coletor. Então, como que a corrente de coletor se comporta em relação ao VCE. Aqui eu tenho a potência em relação à temperatura. Aqui mais para cima eu tenho o ganho em relação à corrente IC. Então, como que o ganho se comporta em relação à corrente IC. Aqui eu tenho o VBE, que é a tensão base emissor, como que ela se comporta em função da corrente de coletor IC. Aqui eu tenho um desenho técnico dele, né, mostrando as dimensões aqui. Lembrando que o encapsulamento dele é o TO220, né, o tipo de encapsulamento. Então eu tenho aqui todas as dimensões físicas. Caso eu tenha limitação, por exemplo, do tamanho da placa, eu posso optar por escolher esse cara aqui ou não a partir da dimensão física dele. E é isso aí que é Faba, né?